Diz a palavra do Senhor. João, capítulo 16, do verso 1 ao 4, diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vos tinha dito isto. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus nos abençoe a sua palavra bendita. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui para meditarmos, Senhor, neste trecho das Escrituras tão precioso, tão importante. Pedimos que fales conosco, pedimos que dirija essa exposição das Escrituras, Senhor, que seja realmente uma exposição fiel. Senhor, abra esse texto para nós, a compreensão do texto. Também o nosso coração seja zeloso em ouvir, humilde, obediente, reverente, crente, meu Deus, para aceitarmos a sua palavra e sermos edificados, sermos fortalecidos. Fale conosco, em nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, este trecho, eu tenho falado para os irmãos que ele faz parte de um trecho maior. Esses últimos versículos aqui são os versículos finais do trecho, que o Senhor Jesus Cristo ele vai falar duas coisas. Ele vai falar primeiro do ódio do mundo e depois ele vai falar dos efeitos desse ódio, né, que é a própria perseguição. Então são dois assuntos que ele fala nesses últimos versículos que nós temos estudado aqui, né? E esses versículos eles começam, esse trecho começa com o versículo 18 do capítulo 15. Eu queria então que nós fizéssemos a leitura agora mais uma vez. Tenho feito questão de ler com vocês esses versículos, todo esse trecho, para sempre refrescar nossa memória, né? Então vamos ler. Acompanhe comigo, capítulo 15, do versículo 18 até esse versículo que nós lemos agora por último, versículo 4, né? Então, 15 e 18, leia comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. E aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não disse isto desde o princípio, porque estava convosco.
Então, esse trecho, vocês percebem claramente que Jesus ele está apresentando o ódio do mundo, né? E eu já falei aqui várias vezes que esse ódio do mundo faz o contraste com o amor de Jesus, com o amor que existe entre os discípulos de Jesus. No versículo 17, que é o último versículo do trecho anterior, Jesus ele diz assim, que vos ameis uns aos outros. No versículo 12, ele tinha dito, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Do versículo 12 ao versículo 17, é só amor, é só amor. Ele diz que entre os discípulos existe amor, porque os discípulos foram amados, né? Ele os amou, e agora eles têm que amar conforme ele os amou. Um amor sacrificial, um amor de amigo, um amor que revela a verdade do Pai. Nós fizemos aqui o estudo neste trecho, os irmãos já devem estar lembrados. Aí ele repete, né? Que vos ameis uns aos outros, no verso 17, aí ele faz o contraste. Então ele está aqui querendo realmente que os discípulos percebam que é somente entre eles, por causa do amor dele por eles, que existe o amor verdadeiro. Mas no mundo há ódio. E esse ódio do mundo é contra os discípulos, mas antes de ser contra os discípulos, é contra o próprio Jesus. Eles odeiam os discípulos porque eles odeiam a Jesus. Por quê? Se eles fossem do mundo, se os discípulos fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. É claro que esse amor aqui, que Jesus fala no verso 19, não é um amor como o amor dele, mas é um amor de interesse, né? Então o mundo ama aqueles que o apoiam nos seus pecados. As pessoas do mundo gostam de que os outros digam que elas estão certas, que o pecado não tem problema. Como os discípulos foram escolhidos do mundo, como os discípulos são de Jesus, como os discípulos têm uma outra vida, esse mundo odeia essas pessoas porque elas são exatamente de Jesus. Não é um servo maior do que seu Senhor. Ele diz aí no versículo 20, se me perseguiram também vão perseguir vocês, se guardar a minha palavra também vão guardar a de vocês. Aí ele deixa bem claro assim, olha, tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. Ele diz, olha, por que vão odiar vocês? Porque vocês são meus. Porque eles não, e essa é uma palavra muito importante, irmãos, inclusive para o trecho que nós estamos estudando hoje, eles não conheceram aquele que me enviou. E não conheceram porque aquele que me enviou não se revelou? Não, aquele que me enviou se revelou. Ele mandou o próprio Filho dele, o Deus encarnado. E o Filho dele trouxe as palavras dele, operou grandes milagres, mas eles não quiseram saber. Eles deliberadamente, de uma decisão desde o coração deles, disseram assim, nós não queremos saber. Lá em João 3, o Senhor Jesus Cristo diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram o quê? Mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, é isso que o mundo fez. O mundo teve conhecimento de Jesus. Jesus veio aqui, Jesus pregou, Jesus curou, mas eles não quiseram saber. Por quê, irmãos? Porque o mundo odeia o Pai, odeia a Deus. O mundo não quer se submeter a Deus. O mundo está em guerra contra Deus. E Jesus veio, revelou a Deus, eles não quiseram saber, revelou o amor de Deus, revelou a graça de Deus, mas eles não quiseram saber. Jesus diz, é por isso que o mundo odeia vocês, porque vocês são meus. O mundo odeia a mim porque eu vim do Pai, e o mundo odeia vocês porque vocês são meus. O que vocês devem fazer diante de um mundo que odeia? Vocês devem testificar. Lembra que eu falei isso? Vocês devem testificar, vocês devem testemunhar. Eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não estão sozinhos nesse mundo que odeia vocês, nesse mundo que vai perseguir vocês, que vai matar vocês, porque vocês têm o meu Espírito. Eu vou enviar o meu Espírito, e esse meu Espírito vai testificar através de vocês. Ele diz aqui no versículo 26, quando vier o Consolador, o Auxiliador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vocês também, vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Vocês vão testificar. Isso aqui primeiro os apóstolos, né, testificaram, porque eles eram testemunhas oculares, e nós continuamos, nós os cristãos de todos os tempos, né, nós de hoje, de todos os tempos,
testificamos o testemunho apostólico. Nós somos odiados, mas nós temos que levar o amor de Deus. A resposta que nós damos ao mundo que nos odeia é o amor, é levar o amor de Cristo, é levar a mensagem do Evangelho, é testificar para as pessoas no poder do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos nisso. Jesus diz: olha, vão e testifiquem. Então, irmãos, tendo falado isso, o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 16 já, que são esses 4 versículos aqui, que nós estamos estudando hoje, ele vai explicar por que ele disse essas coisas, né? Qual o propósito dele para dizer essas coisas que nós sabemos, né, irmão? Não é fácil, né? Você ser informado que você vai ser odiado, que você ser informado que você vai ser perseguido, não é fácil. Isso aí não é uma notícia fácil. Ódio, não é fácil aguentar o ódio, não é fácil aguentar o desprezo, o abandono, a perseguição. E Jesus, ele está sendo bastante claro, como que dizendo assim: olha, é difícil ser cristão, o mundo odeia, o mundo persegue, o mundo vai até mesmo matar. Vocês estão em risco de morrer. Vocês podem morrer por causa de serem testemunhas. Mas por que Jesus está dizendo isso? Qual o propósito dele? É isso que ele vai falar aqui. E esse propósito que Jesus vai mostrar nesses 4 versículos, ele se resume, irmãos, naquilo que na verdade é o propósito de todo este discurso. E eu tenho falado isso desde a exposição. Existe um propósito geral de Jesus, desde a primeira exposição aqui nesse último discurso, lá no capítulo 14 ainda. Eu tenho dito aos irmãos que o Senhor Jesus está preparando os discípulos para o que virá. E temos depois, nas outras exposições, explicado que ele está preparando os discípulos para a missão que eles têm de testificar. Jesus está fazendo como que um curso, digamos assim, né, intensivo, porque foi um último discurso, e algumas horas que ele ficou com eles ali, ele estava para morrer na cruz. Jesus está preparando os discípulos para as dores, os sofrimentos, as angústias que estão por vir. E ele primeiro, no capítulo 14, lembra? Ele consola. Como é que ele consola? Vocês estão lembrados? Ele diz assim: pensem que vocês vão chegar no céu, vou morrer na cruz para que vocês morem comigo em breve no céu, para sempre vocês vão morar comigo, eu venho buscar vocês. Se consolem, não pensando só no sofrimento atual, mas pensando que em breve vocês vão estar comigo. E segundo, qual é o consolo dele? Vocês não estão sozinhos, eu vou estar com vocês pelo Espírito Santo. Ele prepara primeiro consolando no capítulo 14, ele também prepara depois exortando, fazendo várias exortações no capítulo 15, dizendo assim: vocês são os ramos da videira verdadeira, permaneçam em mim, eu sou a videira verdadeira, e vocês dão fruto quando vocês permanecem em mim. O que é permanecer em mim? Creiam em mim, fiquem no meu amor, me amem, creiam em mim, permaneçam em mim, amem uns aos outros, sirvam uns aos outros como eu amei vocês. Todas essas exortações ele está preparando. É assim que vocês têm que viver no mundo. Vocês têm que viver com uma fé firme em mim, me amando, amando uns aos outros e finalmente testificando para o mundo. Testificando para o mundo. Ou seja, a vida do cristão, em resumo, é uma vida de fé e amor. Fé em Jesus, fé na sua palavra, fé na sua revelação, e conhecemos Jesus na medida que nós cremos nele. Ele fala conosco, nós cremos nele, e nós o amamos. Ele veio morrer numa cruz para nos salvar da ira vindoura. Irmão, esse mundo aqui vai passar, e virá o juízo final, e ele morreu na cruz para que nós fôssemos salvos. E ele diz assim: creio em mim, e se eu creio, eu amo Jesus, e eu passo a viver uma vida de amor. O resumo dessa exortação do capítulo 15 é amor, fé e amor. Eu creio e eu amo. Eu creio e eu amo Jesus, eu amo os irmãos, e eu amo até esse mundo que não me ama. Eu levo o amor de Jesus para esse mundo que não me ama, e eu mostro o meu amor servindo meus irmãos, como Jesus me serviu, como Jesus veio morrer na cruz por mim.
Eu li com vocês o texto da mulher pecadora e do fariseu. A mulher pecadora, ela chorou, ela cuidou de Jesus, ela demonstrou amor. O fariseu ficou julgando a mulher. A mulher pecadora é o símbolo dos cristãos todos que foram perdoados, que amam Jesus, que são gratos a Jesus, servem Jesus, servem os seus irmãos, amam o mundo, é fé e amor, meus irmãos, e testificam ao mundo, querem que as pessoas sejam salvas, se entristecem com os pecados das pessoas, se entristecem quando uma pessoa morre sem Cristo, deseja, ora pela salvação do próximo, proclama a salvação do próximo. E Jesus está preparando os discípulos, consolando, dizendo para eles, olha, amem, creiam e amem. E no capítulo 16, ele vai continuar preparando, só que ele vai continuar preparando, agora a ênfase vai mudar, meus irmãos. A ênfase do 16 vai ser profecias. Jesus vai falar do futuro. Como um bom comentarista reformado diz, vocês vão observar que a ênfase nos verbos do capítulo 16 os verbos aqui estão no tempo futuro. Versículo 2, expulsar-vos-ão, futuro. Versículo 3, isto vos farão, futuro. Versículo 4, quando ele diz, tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, Jesus está falando do futuro. Vos lembreis, futuro. Jesus está falando do Espírito Santo no futuro. Olha o que diz no versículo 8. E quando ele vier, convencerá, futuro. Versículo 13. Quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará, futuro. Versículo 14. Ele me glorificará, futuro. Um pouco e não me vereis mais. Versículo 16. Outra vez um pouco, ver-me-eis, futuro. A ênfase do capítulo 16 é o futuro, profecia. Jesus está dizendo, vão acontecer essas coisas ruins e coisas boas. O que é o ruim? Vocês vão ser odiados, vão ser expulsos da sinagoga, vão ser mortos. O que é o bom? Vocês não estão sozinhos, o Espírito Santo virá, testificará, vocês são vencedores. E ele já tinha falado também do futuro, na verdade, desde o capítulo 14, vocês vão estar comigo, eu vou voltar. Meus irmãos, Jesus está aqui nos preparando. E a ênfase desses 3 versículos continua assim, desses 4 versículos de hoje, é a preparação. E como nos outros versículos, como nos outros trechos dos 2 capítulos anteriores, do 14 e o 16, ele está querendo nos falar e ele está querendo nos chamar a atenção para a sua palavra. Por isso que ele diz, creiam na minha palavra. Esse texto, ele se torna uma preparação para o que vem sobre nós, talvez para o que está vindo já sobre nós, talvez algum irmão aqui, alguma irmã, esteja experimentando na sua vida algum efeito de perseguição em alguma situação da sua vida, em alguma área da sua vida. E o que ele está fazendo aqui é nos preparando, mas para que nós estejamos preparados, nós precisamos estar atentos à sua palavra. Nós precisamos ouvir a palavra, nos apegar à palavra, firmarmos na palavra. Eu chamo a atenção dos irmãos que ele fala no versículo 4, tenho-vos dito isto, a minha palavra é isto, a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis. A palavra tem que estar na nossa memória. Nós temos que nos firmar nela. Só assim nós vamos estar preparados, irmãos. Só assim nós vamos dar fruto. Quando ele diz lá no capítulo 15 que ele é a videira verdadeira, o Pai está limpando as varas que estão dando fruto para que dê mais fruto, ele está limpando pela palavra. Eu falei para vocês isso lá na exposição desse trecho. A palavra precisa estar sendo buscada, meditada e lembrada por nós nos momentos apropriados.
Eu hoje quero olhar com os irmãos sobre essa preparação aqui. Jesus, e aqui ele mostra essa preparação, nos mostrando, nos dando o motivo de ele informar essas coisas tão duras. Por que Jesus não deixou para lá, né? Às vezes, quando a pessoa está muito doente e vai morrer, o médico fala aquilo ali, muitas vezes não se quer dizer para o doente para que ele não fique mal, mas Jesus não faz isso, né? Jesus ele fala a verdade e verdades duras. Por que Jesus faz isso? Vamos estudar isso hoje. E quando ele faz isso aqui, ele quer então preparar, como eu disse, mas também, antes de eu entrar no texto, só quero falar mais uma coisa aqui. Esse texto também é um alerta. Quando eu leio um texto desse, irmãos, eu fico pensando muito na seriedade que é seguir Jesus e como o ser humano pode estar enganado achando que é de Deus, né? Um texto que me chama muita atenção, este aqui, porque olha o que ele fala no versículo 2: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Irmão, isso aqui tem que nos fazer assim, tremer mesmo. Temos que pensar seriamente nisso. Senhor, é possível uma pessoa estar pensando que serve a Deus, que está fazendo bem, mas que ela está odiando e perseguindo os que são de Jesus? Vamos entrar no texto então, meus irmãos. Eu queria propor aqui para vocês que nós meditássemos em 3 pontos aqui, né? Jesus, primeiro, ele mostra para nós no versículo 1 e no versículo 4 que o propósito dele em dizer essas palavras é evitar o escândalo. Em segundo lugar, ele quer mostrar a natureza da perseguição e o seu motivo. Ele faz isso nos versos 2 e 3. E em último lugar, o Senhor Jesus Cristo, ele nos exorta a nós lembrarmos da sua palavra, nós darmos atenção à sua palavra para essa preparação. Isso está no versículo 1 e no versículo 4 também. Quero meditar então nesses 3 pontos aqui com os irmãos. Primeiro, Jesus fala do propósito dele, que é evitar o escândalo. Jesus mostra, em segundo lugar, a natureza e o motivo da perseguição. E Jesus nos exorta a nós lembrarmos da sua palavra. Vamos então olhar aqui o nosso texto, meus irmãos. Diz o versículo 1: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Aí no versículo 4 ele diz também: mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tenho dito. Primeiro nós temos que pensar: tenho dito estas coisas. Que coisas são estas? Olha, obviamente, né, você está lendo o texto, você sabe o que Jesus está se referindo. Coisas que ele acabou de falar. Ele acabou de falar que nós vamos ser odiados, vamos ser perseguidos porque nós somos de Jesus. Então Jesus diz assim: por que eu disse isto? Por que eu estou trazendo estas informações para vocês? E por que eu estou trazendo essas informações só agora, no último discurso, né? Ele explica, ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas, essas notícias, tenho dado para vocês essas notícias que não são boas, né, de ódio e perseguição, para que vos não escandalizeis. O propósito do Senhor Jesus Cristo é que nós estejamos avisados e para que nós não nos escandalizemos. O que é escandalizar-se? Vou dar uma ilustração aqui. Eu nunca servi nas Forças Armadas, né? Mas eu imagino que nos treinamentos que se faz, meu irmão Sidônio serviu, né? Acho que ele vai confirmar isso aí. Nos treinamentos que se faz lá nas Forças Armadas, irmãos, treinamento para guerra, quer se preparar os soldados não para facilidade, mas para dureza, né? Para que eles saibam que não é fácil,
para que quando eles cheguem lá, se eles tiverem que ir para uma guerra, se acontecer de eles terem que enfrentar uma guerra, para que eles não fiquem assim, eu não sabia que era assim. Eu pensava que era mais fácil. Eu pensava que seria tranquilo, seria como deitar numa rede e descansar. Não, eles precisam saber que é duro, que eles podem morrer na guerra, de que eles têm que ser precavidos, de que eles têm que ser treinados, e de que quando eles chegarem lá, eles precisam tanto conhecer a natureza do risco, daquilo que é tão perigoso e tão mortal que eles podem enfrentar, como eles precisam de recursos para saber enfrentar aquele mal. Eles não podem ser surpreendidos, eles não podem estar numa situação em que eles são surpreendidos. Soldados surpreendidos não são soldados. Soldados que não são treinados e não sabem, não conhecem nada dos seus riscos, que não tenham passado por um treinamento, não tenham aprendido nada sobre a natureza dos riscos que vão enfrentar, eles não podem ir para a guerra, eles desistem, eles desanimam, eles se entristecem, eles se escandalizam, eles dizem, não pensei que era assim tão difícil, pensava que era mais fácil. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que ele não quer que quando os seus discípulos, que ia chegar aquela hora, e vocês conhecem, né? Isso aqui, tudo que Jesus fala, eu creio que todos os irmãos aqui já leram Atos dos Apóstolos completo, já leram o livro todo. E vocês sabem que o que Jesus fala aqui se cumpriu lá em Atos. Perseguição das autoridades religiosas, morte, todo tipo de coisa, sofrimento, de dor que eles passaram. Quando eles passaram lá aquelas dores, eles já estavam avisados. Vocês querem ver uma coisa aqui? Abram comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, por favor, capítulo 4. Olha o que Pedro fala, já muito tempo depois, né? Pedro, já um homem experimentadíssimo na luta do Evangelho, ele diz assim, capítulo 4, versículo 12, olha o que Pedro diz. 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Jesus Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Não estranhem, não estranhem, não estranhem. Ele diz, meus irmãos, essas coisas, como que, relacionando lá com o que Jesus tinha dito, como que dizendo assim, não fiquem surpresos. Esse é o sentido da palavra escandalizar aqui, que Jesus usa no capítulo 16, no versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem, isto é, para que vocês não se sintam surpreendidos, não se sintam enganados. Imagine se Jesus não fala isso, imagine se Jesus não informa o que viria, ou até, claro que ele não faria isso, né? Ou até diria assim, ou dissesse assim, olha, vai ser tudo tranquilo. Jesus nunca mente, Jesus não é mentiroso, Jesus é Deus. Mas se ele não avisa, se ele diz uma coisa diferente, quando chegasse lá eles pensariam assim, não sabíamos que era assim, Jesus nos enganou, Jesus não é verdadeiro. Eles vacilariam na fé, eles se escandalizariam, eles temeriam e abandonariam a luta. Mas Jesus fez a previsão, fez a profecia, disse, não vai ser fácil, vocês vão ser perseguidos. Aconteceu exatamente isso lá em Atos. Por isso que Pedro diz, não estranhem, nós já fomos avisados. Nós sabemos que as coisas iam ser difíceis, porque nós somos dele, porque nós somos do Pai, porque o mundo odeia ele. Esse mundo não é um campo de passeio, não é
assim, local de lazer, é um campo de guerra, meus irmãos. É um campo de guerra. Mas não é guerra contra as pessoas. Não é uma guerra no sentido literal, físico. É uma guerra no sentido espiritual. É uma guerra porque nós vamos ser perseguidos, vamos ser tentados a abandonar. E nós temos que estar prontos a saber que não é fácil, que as coisas são exatamente assim, por causa de quem nós somos de Jesus, e Jesus vem de Deus, e nós não podemos nos escandalizar. Jesus diz, eu estou dizendo isso para vocês, para que ninguém se surpreenda, para que ninguém, quando chegue a hora, diga assim, não fui avisado. Não, vocês foram avisados. O mundo é duro para quem quer seguir e amar e obedecer Jesus. Não tenha dúvida, não se iludam. Ninguém aqui pense que se você quiser ser cristão, você não vai ser perseguido. Em algum momento, em alguma circunstância, não se surpreenda, vai chegar perseguição sobre você. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, pode ser na sua vizinhança, pode ser do Estado, pode ser o que for. Vai chegar perseguição, porque o mundo vai odiar você e vai perseguir você. Não se surpreenda. Pedro diz, não pense que isso é uma coisa estranha. Jesus já fez a previsão. Lá no versículo 4, vamos ler também, ele diz assim, mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Como quem dizendo assim, olha, vocês vão lembrar disso, e vocês vão dizer assim, Jesus já nos tinha falado, Jesus já tinha profetizado, aquilo iria... Observe, irmão, se Jesus não fala, ou se Jesus fala uma coisa ao contrário, eles iriam dizer que foram enganados. Mas Jesus falando, e quando chegasse aquele momento da perseguição, eles iriam lembrar, e eles iriam dizer assim, Jesus já falou, e aquilo iria fortalecer a fé deles, firmá-los mais ainda em Jesus. Eles iam dizer assim, Jesus é verdadeiro, Jesus fez a previsão, disse que ia acontecer, e aconteceu exatamente como ele disse. Se Jesus não diz a verdade, eles iriam se escandalizar, iriam se surpreender. Jesus dizendo isso, eles não iriam estranhar, ainda iriam lembrar e dizer assim, é verdade, Jesus disse, Ele é Deus, Ele é verdadeiro, Ele não nos enganou. Eles iriam ser fortalecidos na fé. E ele diz ainda sobre a ocasião de ele falar essas coisas, irmãos, porque ele diz no versículo 4 ainda, lá no finalzinho do versículo 4, na última parte, observe que ele diz assim, e eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. O que ele quer dizer aqui? Eu não disse isso desde que eu comecei a andar com vocês. Vocês lembram que nós estudamos esse evangelho já desde o início, e nesse nosso estudo, nós temos observado que João Batista falou de Jesus, e os primeiros discípulos ali já começaram a buscar Jesus, já começaram a andar com Jesus. Desde o princípio, eles estiveram andando com Jesus. Nós temos visto também que desde o princípio Jesus foi perseguido, Jesus foi maltratado, tentaram matar Jesus, só não mataram porque não era a hora dele, mas tentaram, pegaram em pedras. Nós temos observado que o Senhor Jesus Cristo, durante esse período difícil, a perseguição não era diretamente contra os discípulos, mas era contra ele. Ele mesmo tinha dito, eles me odiaram, eles me perseguiram, e eles iriam matá-lo mais um pouquinho adiante. Mais algumas horas Jesus seria crucificado, seria preso e crucificado. A perseguição não era diretamente contra os discípulos, mas agora Jesus ia sair de cena, Jesus iria morrer, não iria mais aparecer no mundo, ele iria ressuscitar, mas nessa ressurreição, ele iria aparecer apenas aos discípulos, depois ele iria subir ao Pai. O mundo não veria mais Jesus. A partir daquele momento, a perseguição cairia diretamente, como mostra Atos dos Apóstolos, sobre os próprios discípulos. Até aquele momento ali, a perseguição caía sobre Jesus. Jesus era como um escudo. Jesus recebia diretamente a perseguição e os discípulos indiretamente.
Mas agora Jesus vai sair e eles vão ser perseguidos por causa de Jesus. Por isso que Jesus diz agora, aqui, eu não vos disse isto antes, desde o princípio, porque estava com vocês. Aqui ele mostra, irmãos, que na sua sabedoria, ele cuidava dos discípulos de acordo com a circunstância, dentro de um planejamento do Pai e dele, da Trindade. Observe o que acontece aqui. Lá no capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo vai orar ao Pai e Jesus vai dizer assim, leiam comigo aí no capítulo 17, vamos ler alguns versículos aí. Olha o que ele diz no versículo 9. Versículo 9 do capítulo 17, leia comigo, ele diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Olha o que ele fala aqui, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, percebe? Eu vou sair de cena, eles vão ficar aí. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam assim como nós. Ele está pedindo ao Pai, Pai, agora eu vou sair, eles vão ficar sem mim, guarda eles. Olha o que ele fala no versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, eu os guardava, tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, até a presença física de Jesus, até o momento que Jesus esteve presente fisicamente, antes dele morrer, ele esteve com eles, ele levava a perseguição, mas ele guardava eles, ele animava eles, ele guiava, ele protegia, e nenhum se perdeu. Só um se perdeu, que foi Judas, mas Judas não era dele mesmo. Então, agora não. Agora Jesus vai embora. Então, o que Jesus faz? Jesus ora ao Pai para que o Pai proteja eles, quando eles vão ser perseguidos agora diretamente. Jesus não vai estar mais presente. E o Pai vai protegê-los. Como o Pai vai protegê-los? O Pai vai protegê-los enviando a eles o Espírito Santo e firmando a eles na palavra de Jesus. Lembra que Jesus diz lá na mesma oração, santifica-os na verdade. O que é a verdade, irmãos? A tua palavra é a verdade. Então, eles seriam protegidos pela presença do Espírito Santo, conduzindo-os, guardando-os, santificando-os na sua palavra. Jesus, enquanto esteve com eles, fazia essa função do Espírito Santo e da palavra, porque ele é a palavra, né? Ele é a palavra encarnada, mas agora ele vai sair. E é muito interessante, meus irmãos, só isso aqui já dava uma exposição para a gente ficar meditando nisso e tirando princípios e aplicações aqui. Tudo que eu posso fazer agora é só tratar bem superficialmente, mas eu queria que vocês meditassem um pouco sobre isso. O Senhor Jesus, ele cuida dos seus discípulos de acordo com as circunstâncias, de maneira sábia, precisa. Isso é um consolo para nós. Ele diz assim, olha, isso aqui eu ainda não falei até agora de forma assim explícita. É verdade que eu já tinha falado um pouco sobre perseguição em discursos a eles, mas não assim tão explicitamente, de forma tão incisiva, tão clara. E ele diz, eu não fiz isso porque eu estava com vocês. Mas agora é preciso falar. Agora chegou a hora de falar. Porque eu não vou estar mais com vocês. O Senhor Jesus, ele cuida de nós. Ele cuida de nós de acordo com as circunstâncias. Ele dirige as circunstâncias, ele decreta todos os fatos e todas as circunstâncias, e ele sabiamente vai nos enviando a sua palavra e nos conduzindo, nos fazendo progredir na fé, de acordo com a própria providência. A palavra e a providência, elas se combinam, elas se relacionam para o nosso bem espiritual. Console-se nisso, meu irmão. Talvez você diga assim, eu já gostaria de entender melhor certas coisas. Calma. Continue meditando nas Escrituras, continue lendo a sua Bíblia, continue orando, continue buscando os meios de graça, que você vai entendendo no tempo certo. Por ora, progrida de acordo com o que o Senhor tem revelado a você. Não seja negligente. Não seja negligente. Guarde isso, meu irmão.
console-se no Senhor, não seja negligente com aquilo que você já sabe, com aquilo que você já conhece, e ore a Deus por mais luz. Deus sabe o que está fazendo. Jesus diz aqui: eu não tinha revelado antes, porque não era preciso, agora é preciso, agora eu vou sair, agora eu vou partir. É consolador e mostra o cuidado paternal de nosso Deus, de nosso Pai, de nosso Salvador também, Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Percebe? As três pessoas da Trindade estão envolvidas aqui. É consolador saber que nós somos cuidados no meio de um mundo tão difícil. O Senhor Deus está cuidando de nós de forma apropriada. Não se desespere, não perca o seu consolo. Deus sabe o que está fazendo na sua vida, tanto nas circunstâncias, tanto no que está acontecendo, como na medida que Ele está dando a palavra para você. Irmãos, observe então que o Senhor Jesus Cristo, Ele está cuidando, preparando para que eles não se escandalizem. Ele está dizendo essas coisas para que no momento certo eles lembrem, e Ele diz isso no momento certo, na hora certa Ele fala essas coisas. Mas observe que Ele, dentro desse assunto, exatamente falando dessas coisas, Ele mostra a natureza da perseguição e Ele mostra o motivo. Ele mostra o que é, como será essa perseguição e o que está por trás dela. E isso é muito importante nós entendermos. Eu quero enfatizar bastante isso. Jesus está dizendo aqui: olha, eu estou preparando vocês. Então, como eu vou preparar vocês? Mostrando para vocês o que é a perseguição, como ela é, o que ela é e o que está por trás dela, para que quando ela acontecer vocês não fiquem escandalizados, mas vocês lembrem e vocês fiquem calmos. Então, qual é a natureza da perseguição? O que a perseguição é e o que está por trás dessa perseguição? Isso ele explica no versículo 2. Vamos ver o que Jesus nos ensina aqui. Acompanhe comigo, por favor. Ele diz assim: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Então, primeiro, Jesus informa aqui o tipo de perseguição, a natureza da perseguição que virá, que poderá vir, e que de fato veio sobre esses discípulos aqui. Primeiro, expulsão da sinagoga. Segundo, morte, assassinato. Essas duas coisas, elas têm a ver com destruir uma pessoa socialmente, em primeiro lugar. Segundo lugar, destruir uma pessoa fisicamente, matar a mesma pessoa. A perseguição, ela vai ser um tipo de exclusão. Sempre a perseguição se manifesta em uma espécie de exclusão social. Porque, permitam-me que eu explique aos irmãos, o que era a sinagoga? A sinagoga era o centro religioso do povo judeu. Era o símbolo da religião. Dizia respeito, então, às raízes nacionais, às raízes culturais daquele povo. E mostrava que você era daquele povo, que você fazia parte daquela nação, que você estava inserido, que você era um cidadão, que você era uma pessoa ali que, enfim, tinha todos os benefícios sociais daquela nação. Ser expulso da sinagoga era algo terrível, socialmente falando. Nós estudamos no capítulo 9, não sei se vocês estão lembrados, até antes da pandemia, então já tem um tempo aí. Nós estudamos no capítulo 9 que o cego de nascença, ele foi expulso da sinagoga, porque ele confessou Jesus. E os pais do cego de nascença ficaram temendo, porque eles não queriam ser expulsos. Eles eram pessoas muito pobrezinhas já, e ser expulso da sinagoga significaria que eles seriam considerados fora das relações sociais, na periferia da sociedade, poderiam perder emprego, poderiam perder oportunidades, seriam vistos como assim, como pessoas sem valor, como pessoas até mesmo perigosas. Portanto, matar socialmente uma pessoa, destruir a sua reputação social, considerá-la como
alguém que não tem direitos que outras pessoas têm direitos, porque essa pessoa ela está errada, ela não merece estar entre nós. É isso que nós vamos sofrer. Deixa eu falar para vocês, em algum momento, em algum sentido, de alguma forma, alguns de uma maneira mais grave, outros de uma maneira mais atenuada, mas sempre o cristão, ele vai ser visto como alguém que vai ser, em alguma medida, excluído socialmente, se é que ele é cristão, e se é que ele é fiel ao Senhor, se é que ele é realmente um homem ou uma mulher piedosa, piedoso, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Não se escandalizem e não se surpreendam se essas coisas acontecerem em alguma circunstância, em algum momento com vocês. Mas a coisa pode ser mais grave, não pode? O Senhor Jesus Cristo diz aqui que eles podem ser mortos. Aí é pior ainda. Já é uma coisa terrível ser excluído socialmente. De certa forma já é matar a pessoa, né? Já é ele fechar as portas de emprego, já é tirar os meios de subsistência, de trabalho, de cuidar da sua vida, da sua família. Mas matar mesmo aqui, literalmente, ir até as últimas consequências, tirar a vida, assassinar a pessoa, eles vão assassinar, eles vão matar. E se nós lermos os Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que isso aconteceu. Estevão foi morto por causa de Jesus, o primeiro mártir. Os apóstolos morreram por causa de Jesus. Eles morreram, irmãos. A exclusão social, a destruição social e a destruição da própria vida foram previstas aqui pelo Senhor. E Jesus está dizendo isso da maneira mais clara possível. Você percebe isso? E Ele está dizendo isso para que eles não fiquem o quê, irmãos? Escandalizados. Mas qual é o motivo disso? Qual é a raiz disso? Por que eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso como pessoas perversas, conscientemente perversas, e que dizem assim: nós queremos mesmo matar, nós queremos mesmo excluir aquelas pessoas socialmente, porque nós somos maus mesmo, nós somos perversos, e nós vamos expulsá-los da sinagoga, porque nós somos pessoas terríveis. Nós vamos matá-los porque nós somos pessoas terríveis, nós somos de Satanás, nós somos filhos do diabo. Nós vamos fazer isso em nome do diabo, em nome da maldade, da perversidade, é isso? Não. Eles vão fazer isso em nome de Deus. Versículo 2, vamos ler. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Lembra de Saulo? Já leram Filipenses, não já? Já leram Atos capítulo 7, na morte de Estevão? Quem estava lá cuidando, apoiando e cuidando daquela morte, que aquela morte acontecesse? Saulo ou Paulo? E quando ele faz isso, ele está fazendo aquilo como uma coisa, para ele está vendo aquilo como uma coisa ruim? Não. Ele acha que ele está fazendo aquilo para quem? Para Deus. Ele é zeloso por Deus. Ele faz aquilo como um culto, como um serviço, como um tributo a Deus. Ele diz assim: morra Estevão, porque Estevão é contra Deus, ele deve morrer. Irmãos, sempre o mundo, quando nos persegue, não nos persegue conscientemente, com consciência, melhor dizendo, da sua própria perversidade, da sua própria malignidade, daquilo como uma coisa diabólica. Não, irmãos, é sempre num sentido religioso, ou religioso mesmo, vindo de uma igreja, como era o caso aqui, ou no sentido do bem, no sentido de que, olha, estamos fazendo bem. Se vocês forem estudar Hitler, Mussolini, eu esqueci o nome do outro lá, o comunista lá da União Soviética, esqueci o nome dele. Se vocês forem estudar todos esses ditadores,
tudo que está por trás das ideologias deste mundo, os homens não pensam que eles estão fazendo aquilo para o mal. Eles pensam que eles estão fazendo uma coisa boa, que eles estão fazendo eles estão lutando por uma boa causa, e eles espalham isso para a sociedade, e eles conseguem convencer a muitos de que eles estão com a razão. Os cristãos nunca foram perseguidos, desde o início, desde a igreja primitiva, desde Atos dos Apóstolos. Os cristãos nunca foram perseguidos, irmãos, como pessoas que eram boas, mas nós somos os maus. Nós somos os maus, eles são nós somos os bons, né? Não, nunca foi perseguido assim. Nós somos maus, perversos, e eles são bons. Não, é sempre o inverso. Nós somos os bons. Os perseguidores sempre se viram como bons. Sempre se viram ou como de Deus, ou como pessoas que estão lutando por uma boa causa. E aqueles lá são maus. Nós temos que matá-los. Que coisa terrível. Perseguir aqueles que são de Deus em nome de Deus. Odiar em nome de Deus. Lembra que Jesus disse, no versículo 17... vocês têm que se amar. Mas o que o mundo faz no verso 18? Odeia, do capítulo anterior. Ódio em nome de Deus. Preste bem atenção nisso, irmão, porque isso é muito importante. Ódio em nome de Deus. Perseguição em nome de Deus. Cristianismo distorcido, cheio de ódio, cheio de raiva. Sim, tem surgido muitos cristianismos assim. Ideologias humanas que dizem que são do bem, que são criam seus ídolos, criam suas divindades, querem fazer o bem. Qual o motivo disto, meus irmãos? Versículos 3, Jesus explica: isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Esse é o motivo. Ódio em nome de Deus, perseguição em nome de Deus, matar os que são de Deus em nome de Deus. Olha a loucura. Por que chegaram a esse ponto? Por um motivo: eles não conheceram nem a mim nem o Pai. Jesus já tinha explicado, nós já estudamos aqui há algumas semanas, que ele veio, falou a palavra do Pai, fez os milagres do Pai. Eles não têm desculpa, eles rejeitaram deliberadamente, eles negaram a verdade na palavra e nos milagres. Deixo bem claro para os irmãos, não é que não fosse compreensivo, não fosse claro. Jesus deixa bem evidente que era claríssima a palavra de Jesus, claríssima a palavra de Deus no Senhor Jesus, tanto a palavra como as obras deles, mas eles rejeitaram, porque eles não querem saber a verdade. João 3, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. O homem, irmãos, o que acontece é o seguinte: Deus fala com o homem por meio de Jesus, mas o homem rejeita a Deus como Deus é, revelado em Jesus, e em substituição a esse Deus, ele cria um Deus de acordo com a sua mente, um Deus de acordo com a sua concupiscência, com os seus desejos, com o seu pecado, um Deus que aprova o seu pecado, que aprova a sua perversidade, que aprova a sua maldade. Aí eles dizem: eu estou fazendo isso em nome de Deus. Mas que Deus é? Não é o Deus verdadeiro, é o Deus do coração endurecido, do coração pecaminoso, é o Deus do homem, é um Deus do tamanho do seu pecado e da sua maldade. O texto, ele quer nos prevenir de que isso nós vamos encontrar no mundo. Não se escandalizem, não se surpreendam, porque o mundo vai nos odiar, porque o mundo vai fazer isso, porque eles acham que eles estão certos, eles acham que eles estão lutando por uma boa causa, e nós cristãos somos os maus, somos os perigosos. Mas aqui esse texto, irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês. Esse texto é também um alerta. É um alerta pelo seguinte: olhe sempre para Jesus, para que você realmente conheça a Deus, e adore a Deus, e sirva a Deus, e ame como Jesus amou. Esse texto é um alerta para todos nós
como um questionamento: qual cristianismo é o nosso? O cristianismo nosso é o cristianismo de Jesus ou o cristianismo dos homens? Que Deus servimos? O Deus revelado em Jesus ou Deus de acordo com a mente dos homens? Esse texto, ele não só nos prepara para a perseguição que virá sobre nós, se nós formos realmente seguidores do verdadeiro Deus, porque cremos no Jesus que Ele mandou, mas também é um alerta para nos perguntar assim: vem cá, preste bem atenção nisso, você é mesmo de Deus? Você é mesmo cristão? Ou você serve um Deus de acordo com a sua própria mente e faz coisas terríveis pensando que está fazendo bem? O seu cristianismo é mesmo cristianismo da Bíblia ou é um cristianismo de acordo com a sua mente? Este ponto é muito fundamental em nossos dias, meus irmãos. Existe um falso cristianismo nos nossos dias, como sempre houve, que estará perseguindo os verdadeiros cristãos e vai perseguir os verdadeiros cristãos em nome de Deus. Mas deixa eu lhe dar mais um alerta aqui, que eu creio que esse é um alerta para todos os cristãos, inclusive do nosso tempo. É uma discussão muito atual, eu tenho ouvido muito essa questão por aí. Um cristão deve ser progressista ou conservador? Um cristão deve ser alguém que... O que é um conservador? É alguém que quer conservar as instituições e conservar os costumes. O que é um progressista? Um progressista é alguém que quer revolucionar as instituições e os costumes. Vamos colocar nesse termo mais geral possível. O que um cristão deve ser? Deixa eu lhes falar. Um cristão nem é conservador, nem é progressista. Porque as duas coisas são humanas. As duas coisas têm seus ídolos. As duas coisas são daqui, irmãos. As duas coisas vão instituir deuses falsos e vão lutar e vão odiar e vão até matar, se necessário, em nome dos seus deuses falsos. O cristianismo não é de ideologias humanas, não se adequa e não é desse mundo. O cristianismo vem da onde? Do céu. Portanto, um cristão, ele é cristão. Cristão é direita e esquerda? Não é nada disso. Cristão é cristão. Cristão, ele tem uma concepção, uma visão, ele adora um Deus que não se adequa a nenhuma caixa dessa. Tudo isso, meus irmãos, vai levar os homens, toda ideologia humana, todo o ensino humano, toda a busca humana, sempre vai ser em nome do bem. Nunca vocês vão ver um homem fazer mal, perseguir, matar, destruir, em nome, dizendo assim: eu sou mal mesmo. Não, sempre é em nome de uma boa causa. O cristianismo não se fecha em nenhuma dessas coisas. O cristianismo é do céu, o cristianismo é da glória. O cristianismo mostra erros de um lado, de outro, condena todos os ídolos e aponta todos os homens para Cristo. O cristianismo aponta todos os pecados, todas as opressões. O cristianismo, em certo sentido, ele vai conservar o que é bom, mas ele vai apontar e vai dizer o que é errado no que é tradicional também. O cristianismo vai apontar quando alguém chegar com uma ideia nova que quer destruir e matar pessoas. O cristianismo vai dizer: não, você está errado nisso, mesmo que você ache que está fazendo bem. O cristianismo sempre vai ser, em certo sentido, contracultural, sempre vai apontar erros em culturas. É uma outra cultura, é a cultura do céu, é a cultura da glória, é de Deus. Portanto, meus irmãos, é um alerta, esse texto também é um alerta para nós nesses dias difíceis, para que vocês não caiam nessa história de acreditar que alguma ideologia humana seja a nossa ideologia. Não é. Nós somos cristãos. Nós adoramos um único Deus. E nós apontamos, e vamos ser perseguidos pelos dois lados, porque nós servimos unicamente ao Deus verdadeiro. E o meu último ponto hoje à noite, meus irmãos, está no versículo 1 e no versículo 4. Leiam comigo novamente. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Ele chama atenção para a palavra. Ele chama atenção para a Escritura, para a palavra dele, diz:
tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. E aí ele fala no versículo 4, mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vos tenho dito. Eu quero perguntar aos irmãos, se eu falar uma coisa aqui para vocês agora, e vocês não derem atenção, não derem nenhuma atenção, vocês vão lembrar daqui a um mês disso que eu falei? Não, né? Quando Jesus diz aqui lembrar, subentende-se atenção, ouvir. Tenho-vos dito isto, para que vocês lembrem. Jesus está dizendo aqui, como que dizendo aqui, preste atenção. Isso é importante. Isso é fundamental vocês saberem. Daqui a algum tempo vocês vão sofrer essas coisas, aí vocês vão lembrar. Mas para você lembrar, você tem que prestar atenção hoje. Meu querido irmão, para você enfrentar esse mundo difícil, em primeiro lugar, você precisa dar atenção às palavras de Jesus. Buscar mesmo e meditar nelas de todo o seu coração. E aí então, lembrá-las sempre nos momentos apropriados. Você vai poder lembrar como recurso que vem de Deus. Ah, pastor, como é que Deus vai me guiar? Nos momentos difíceis, Ele vai lembrar você. Se você é um estudante diligente da Bíblia, medita, estuda as Escrituras, guarda o dia do Senhor com fidelidade, enche a sua mente com a palavra de Deus, o depósito mental ali está cheio da palavra de Deus. No momento certo da necessidade, Ele vai lembrar você. Você vai se lembrar, porque você meditou. É a palavra de Jesus que prepararia os discípulos para que eles não se escandalizassem, para que eles não desistissem, desanimassem, mas ficassem firmes. Queria deixar para os irmãos 4 conselhos, bem breves, irmãos, para vocês guardarem hoje à noite, tá? Primeiro, meus irmãos, esse é o propósito do texto. Não fique surpreendido. Pode ser que algum de vocês esteja sofrendo alguma perseguição, no sentido de uma exclusão social, ainda que mínima. Tal pessoa não quer conversar com você, está se afastando de você. Por quê? Por causa do seu cristianismo, pelo fato de você ser cristão. Não fique surpreendido por isso. Não fique surpreendido se as coisas se tornarem piores. Eu não sei o que vai acontecer com o nosso país, pode ser que venha uma perseguição grave, que nós tenhamos até que morrer por Jesus. Pode acontecer? Pode. Tem acontecido por outros países? Tem. Nós não devemos ficar surpreendidos. O mundo odeia a Cristo e nos odiará também. Em segundo lugar, se console no fato de que Jesus, é aquilo que eu falei durante a mensagem, Ele envia a sua palavra para nós de acordo com a circunstância. Deus, ele é Senhor, irmão, de tudo que está acontecendo em volta de nós. Ele controla tudo. E há uma combinação entre as circunstâncias e a palavra que Ele vai enviando. O que você deve fazer? Continue estudando a Bíblia, continue enchendo o seu coração com a palavra de Deus, porque Ele vai lhe ensinando aquilo que é apropriado para você aprender no momento. Se você ainda não sabe, não se preocupe, na hora certa Ele vai lhe ensinar. Continue estudando, continue meditando, continue orando, continue buscando a palavra, seja diligente estudioso da Bíblia. E as circunstâncias Ele está controlando também. E Ele vai lhe informar e lhe preparar de acordo com as circunstâncias. Vá em frente, não seja negligente, busque preparar-se, mas não fique, digamos assim, afobado de querer logo saber tudo. Ele vai lhe ensinando gradativamente, porque Ele sabe o que você pode receber no momento. Siga de acordo com o que você já foi preparado por Ele, meu irmão. Terceiro conselho, olhemos sempre para Cristo. Isso aqui é um alerta, né? Como revelador de Deus, para que nós não nos desviemos para concepções sobre Deus que não são bíblicas, mas são humanas. Para que nós não nos desviemos para nós perseguirmos os outros, nós odiarmos os outros. Irmãos, os cristãos têm que ser o povo que é perseguido, mas não persegue. É odiado, mas não odeia. Isso só é possível quando nós estamos olhando para Jesus e conhecendo o Deus de amor em Cristo Jesus. Então, olhe sempre para Jesus e fique sempre firme
nele. Que Deus nos livre de um ódio em nome de Deus, de um ódio em nome de Cristo, de um ódio religioso. E Deus nos revele o seu amor para que nós espalhemos o amor do Evangelho, o amor de Cristo Jesus, o amor de Deus. E o último conselho que eu quero lhes dar hoje à noite. Ouçamos atentamente a palavra de Jesus. Guardem isso também, por favor. Jesus diz que nós devemos lembrar, mas como nós vamos lembrar se nós não dermos atenção? Se tudo que eu falei aqui foi de acordo com as Escrituras, eu falei a palavra de Deus. Dê atenção a essa mensagem hoje à noite. Seja um diligente guardador do dia do Senhor. Os cultos da manhã, os cultos da noite são muito importantes, meus irmãos. Leia todo dia a sua Bíblia. Medite nas Escrituras. Converse com as pessoas que sabem mais do que você, para você aprender com elas a palavra de Deus. Busque conhecer. E no momento certo você vai lembrar. E busque lembrar também nesses momentos. E você vai saber como agir. Muitas vezes nós erramos e tomamos decisões erradas porque não meditamos. E no momento da decisão não sabemos o que fazer. Mas medite. E você lembrará da palavra de Deus naquele momento apropriado. Queridos irmãos, que Deus prepare a mim e a vocês para as perseguições que ainda virão aí no futuro, que com certeza virão, não tenha dúvida, porque Ele profetizou isso. E nós venhamos glorificar o seu nome em Cristo. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Ó Senhor, obrigado, porque pudemos hoje à noite estudar a sua palavra tão bendita, Senhor. Nos guarde o nosso coração em consolo, em fé, esperança e em sabedoria, de acordo com a palavra. Nos livra de olharmos para outras fontes, que nós possamos estar sempre olhando para Jesus, consolando-nos em Jesus e levando o Evangelho, que nunca nos façamos culpados de perseguir o próximo, mas que amemos e levemos o Evangelho ao próximo. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome, Senhor. Bendito seja o seu nome de sempre, Jesus. Assim nós oramos e assim agradecemos. Prepara-nos, Senhor, e glorifica o teu santo nome através da nossa vida em Jesus. Amém e amém. Queria só repetir isso aqui. No cristianismo, nós amamos e somos perseguidos. No falso cristianismo, as pessoas odeiam e se tornam perseguidoras, né? Deus nos guarde.